A polêmica das portarias 1666 e 1667. Depois do nosso primeiro carrossel, os comentários que mais apareceram foram esses aqui. E vocês têm toda a razão em questionar tudo isso. Então hoje eu quero ir fundo e destrinchar como essa lista é feita, quais critérios ela usa e por que, na nossa opinião, ela não funciona direito. Primeiro, e eu vou direto ao ponto, essa lista não é feita na base da canetada. Desde 2014, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu um programa chamado Proespécies. Esse programa é responsável por definir como o Brasil avalia se um bicho, uma planta ou um peixe está ameaçado de extinção. O passo a passo de quem faz o que está definido numa instrução normativa do ICMBio. Quem coordena todo o processo é o próprio Ministério do Meio Ambiente. E quem executa é o ICMBio em parceria com centros de pesquisa que são espalhados por todo o Brasil. E como isso funciona? Cada espécie passa por uma ficha de avaliação montada em oficinas técnicas com especialistas. E esse material fica registrado num sistema chamado SALVE, Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade. Existe até previsão de consulta pública nesse processo. Mas na prática, nós, a sociedade civil, não participamos desse processo, o que faz com que a decisão acabe sendo restrita aos especialistas. E juridicamente, depois de avaliada, cada espécie entra numa lista que passa pelo Conselho Nacional da Biodiversidade e vira uma norma. Foi assim que nasceram as portarias 1666 e 1667, publicadas em 27 de abril de 2026, que revogaram a lista anterior que estava em vigor desde 2014 e trouxeram a atualização de 490 espécies de peixes e invertebrados aquáticos classificados em diferentes níveis de risco. Meu ponto aqui é simples, não tem ilegalidade nenhuma nesse processo. Mas olha só que interessante, qual o critério que é utilizado? O critério que eles usam atualmente é o da IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Eles são referência global quando o assunto é avaliar risco de extinção. Então eles usam o mesmo critério que classifica o gorila da montanha, o tigre de Bengala e o panda gigante. E foi esse critério que trouxe para a lista ou agravou espécies super conhecidas dos consumidores e pescadores brasileiros. Peruá, o famoso porquinho que todo mundo come nos quiosques de praia, entrou pela primeira vez na lista e teve sua proibição entrando em vigor 180 dias a partir da publicação da portaria. O pargo verdadeiro piorou de vulnerável para em perigo e o badejo mira entrou pela primeira vez na lista. Nessa lista atual existem 3 categorias em uso. A primeira é criticamente em perigo, que é o nível mais severo, tem 154 espécies classificadas. A segunda é em perigo, é a categoria com mais espécies na lista atual, são 176 no total. E a última é a vulnerável, que é a porta de entrada para a lista vermelha, com 160 espécies atualmente. Agora vem uma questão interessante, se tudo está sendo feito direitinho, por que é que esse critério não funciona? É a metodologia certa utilizada no lugar errado. A IUCN foi pensada para avaliar risco de extinção de espécies isoladas. Geralmente, populações pequenas e restritas, ameaçadas por perda de habitat ou por caça. Pensa nos exemplos do panda, do gorila. Ela não foi pensada para gerir uma atividade econômica de grande escala como é a pesca, onde milhares de toneladas são capturadas todos os anos. Pesca em grande escala não se mede como espécie isolada. Existe uma ferramenta muito mais adequada para a gente fazer isso, que se chama avaliação de estoque. É um modelo matemático e estatístico que usa dados para estimar 3 coisas: o tamanho real da população, o nível de mortalidade causado pela pesca e a captura máxima sustentável. Ou seja, quanto que dá para a gente tirar do mar todo ano sem comprometer os estoques futuros. Só que o Brasil não faz esse tipo de avaliação de estoque de forma contínua, organizada e com respaldo institucional forte. E sem dado confiável para embasar a gestão pesqueira, a lista da IUCN acaba sendo a única ferramenta disponível, mesmo não tendo sido criada para isso. Então o que deveria ser feito? O que deveria substituir ou pelo menos complementar essa lógica de proibição geral? Avaliação periódica de estoque, de verdade, com rotina definida. Isso envolve cota de captura, temporada de pesca por espécie e por região, área de exclusão quando for tecnicamente necessário, monitoramento contínuo dos resultados e, principalmente, revisão rápida das normas quando o cenário muda. Isso não é teoria, é o que já funciona em outros países. Mas então você me pergunta, por que a gente simplesmente não faz isso? Porque monitoramento de estoque de verdade dá muito trabalho. Exige coleta de dado ano após ano, em toda a costa brasileira, que é gigante, com frota industrial, artesanal e recreativa, capturando as mesmas espécies com apetrechos e técnicas diferentes. Gestão de verdade, envolvendo diferentes órgãos, tudo precisando conversar entre si e tomar decisões rápidas sempre que os dados mudam. Aqui no Brasil,
Essa engrenagem é extremamente travada. Só um exemplo para vocês. Hoje, para mudar a data de um defeso ou o tamanho de uma malha de pesca, é preciso que 2 ministros de Estado assinem juntos para mudar um simples detalhe operacional. Outro ponto é a questão de confiança e transparência. E é exatamente isso que apareceu nos comentários. Gente pedindo dados, gente pedindo prova, desconfiando da forma como essa decisão foi tomada. E essa desconfiança, pessoal, não é irracional. Ela existe porque o processo de decisão hoje é muito fechado, sem consulta pública robusta. Quando a régua que separa posso pescar de crime ambiental muda de um dia para o outro, é natural desconfiar. Por último, e talvez o ponto mais crítico de todos, tudo isso precisa de fiscalização séria. De nada adianta ter cota, temporada e área de exclusão no papel se não existe estrutura para fiscalizar quem está fazendo certo e quem não está. Aqui entra um ponto que também apareceu nos comentários. Gente preocupada com frota estrangeira pescando dentro das nossas águas, enquanto o pescador brasileiro é quem mais sofre com o peso dessas proibições. Então, juntando todos esses pontos aí, nenhum desses 4 pilares está consolidado no Brasil hoje. E é por isso que a solução mais fácil, historicamente, sempre foi proibir tudo. A ferramenta que sobra é a lista de espécies ameaçadas usada de forma genérica, que acaba virando política pública de fato, mesmo não tendo sido desenhada para isso. E agora, já chegando no final, eu quero te mostrar por que a comparação com outros países importa tanto. Países como Noruega, Islândia, Estados Unidos pescam muito, inclusive numa escala industrial gigante, e mesmo assim há décadas conseguem manter um estoque saudável. A diferença entre eles e a gente não é escolha técnica, a diferença está na estrutura. Eles fazem avaliação de estoque de cada espécie de forma periódica e contínua. E principalmente, revisam a norma rápido sempre que o cenário muda. No Brasil, esse ciclo praticamente não existe. Algumas das nossas regras de pesca estão em vigor desde os anos 80, sem qualquer tipo de revisão. Enquanto só uma fração mínima dos nossos estoques pesqueiros tem, de fato, um plano de gestão atualizado. Esse cenário travado é exatamente o que cria espaço para que a solução mais simples, proibir de forma ampla e genérica, vire a política padrão. Porque é a única coisa que dá para fazer rápido, sem exigir toda essa estrutura de avaliação contínua e a fiscalização que a verdadeira gestão de estoque exige. Então fica a pergunta, será que o caminho realmente é proibir espécie por espécie sempre que uma nova lista sai? Ou será que a gente deveria estar cobrando a estrutura que faz com que outros países pesquem bastante e ainda mantenham o mar saudável? Eu acredito na segunda opção. E é por isso que a Fish Code vai continuar trazendo esse assunto, com fonte, com dados, sem viés político e sem atalho. Se você chegou até aqui, comenta o que você acha. A gente está cobrando a solução certa ou estamos só reagindo a um sintoma?